Bom, meu nome é Hugo Marçal, eu sou radioamador aí desde 1990 e parei um determinado tempo e voltei aí a operar em 2012, 2013. E nesse meio tempo eu trabalhei muito aí com a parte digital e principalmente satélites, né? Então a gente vai falar um pouco aí para... Eu acredito que a maioria das pessoas que nunca tiveram contato com satélite vai conseguir, no mínimo, sair daqui operando. Essa é a ideia, tá? A ideia é deixar uma palestra extremamente simples, não muito técnica, onde as pessoas que têm um HT e queiram começar a utilizar satélite possam ter essa oportunidade. Vai lá. Bom, os temas abordados serão modos de operação, principais satélites em operação no Brasil, no mundo, aí, né? Softwares, inclusive SDRs que podem ser utilizados para satélite, antenas, rotores, e durante a apresentação a gente vai dar algumas dicas, que são dicas até bem razoáveis para facilitar uma operação tranquila dos radiooperadores. O Bolinha eu nunca operei, mas deve ser fácil. Deve ser tranquilo, Bolinha, né? Mas eu acho que até quando vertical você faz o Bolinha, não faz? Não? Exato. Vamos lá. Tá. Bom, os principais modos de operação da maioria dos satélites a gente tem em SSB, a gente pode operar em fonia e CW, fazer telegrafia. Em FM, fonia. E dados você tem a FSK, a PRS e diversas outras modalidades digitais. O principal satélite, entre aspas, não é que é utilizado mundialmente hoje, não é bem um satélite. É a Estação Espacial ISS. A Estação Espacial Internacional, também conhecida aí como ISS, ela trabalha nas frequências trabalha no modo de operação de repetição, ou melhor, SSTV e alguns outros modos digitais, em 145 e 800. Me perdoe, ali a frequência está incorreta. Sim, o SSTV, principalmente, a NASA, o que faz de tempo em tempo? Principalmente em datas comemorativas, eles enviam fotos dos astronautas fazendo determinados trabalhos na estação, de grupos espalhados no mundo inteiro, pegam essas imagens e ficam retransmitindo essas imagens de tempo em tempo. Pelo menos uma vez por ano é feito isso durante de 1 a 2 semanas. Não, fica lá. Eu não sei eu acho que talvez vocês assistiram a palestra aí de APRS. A ISS também tem um módulo de APRS. Então é tudo simplex, né? Eu mando o beacon em 145, 825 e recebo nessa mesma frequência o beacon. Tá? É exatamente da mesma forma que utilizamos hoje nos digipeaters convencionais de VHF. Tá? O SSTV, como eu acabei de comentar, né, em 145 e 800, também no simplex você consegue receber. E existe algumas frequências de upload para você fazer, de uplink, né, para fazer o full duplex. Porque ela trabalha literalmente com rádio D710 na estação. É um dos melhores equipamentos dentro da gama de satélites disponíveis, principalmente pela potência. A maioria dos satélites é 500 mW, 300 mW, sendo que a ISS consegue transmitir com uma potência muito maior, chega a 5 watts, em algumas situações até mais, e se torna extremamente fácil de fazer a ISS até com antena vertical em algumas situações. Vertical, por incrível que pareça. Também. Eu sei que o pessoal na Argentina faz com muita frequência com antena vertical. E não é só dependendo da longitude e latitude, é possível fazer sim com uma antena vertical. Informações aí sobre a ISS é no iris.net, que a gente vai mostrar agora algumas telas.
Aqui, basicamente, é o log da estação. Como que eu descubro que eu fui retransmitido em APRS pela estação espacial? Bom, eu coloco lá na frequência de 145.825, configuro o proto, né, o patch para a ISS. Essas informações vocês vão ter naqueles sites que eu estou disponibilizando na apresentação. E mando o meu beacon. A partir do momento, é óbvio, para mandar o meu beacon, eu tenho que saber exatamente as passagens, tudo isso a gente vai ver na sequência. Tá? E eu vou descobrir exatamente se... A primeira coisa que tem que ser checada na hora de operar é verificar esse tempo aqui. Ó. Aqui ela está falando que eu estou praticamente 4 horas e 24 com o primeiro sinal. Às vezes, tem alguns dias aqui que o último sinal recebido da estação foi feito. Então, você vai ver que tem 5 dias, 7 dias. Significa que a estação está inoperante para APRS. Então, a primeira coisa de alguém queira operar em APRS, a estação espacial, é checar esse log. Verifica se, nas últimas passagens, principalmente pelo Brasil, se existem estações brasileiras ou argentinas sendo logadas. E além desse log, na mesma página, eu tenho a identificação mundial de todas as estações que foram escutadas e retransmitidas pela ISS no mundo. Tá? Eu ia até colocar o encara aqui, o problema são as passagens. A passagem de hoje vai ser às 18 horas. 18 horas a gente vai estar tomando chopp, né? Vai estar na churrascaria. Então, mas a gente vai plotar isso daqui do encara e depois disponibilizar. Tá? Mas basicamente com uma antena desse tipo, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre antenas na sequência, e um rádio, um HT, menos Baofeng. Tá? O Baofeng, infelizmente, a recepção do Baofeng é muito ruim. Talvez até para a ISS funcione, mas na grande maioria dos outros satélites, infelizmente o Baofeng não vai funcionar. A gente vai mostrar alguns satélites, exceto a ISS, que eu nunca fiz realmente com Baofeng a ISS. Eu já tentei outros satélites. Outros é muito difícil a recepção do rádio. Você chega na estação, mas não... Sim. Existe a frequência de uplink, de downlink, e períodos ou situações específicas que é liberado o pessoal realmente fazer comunicação. Nos Estados Unidos, principalmente, existe uma maneira de divulgar o serviço da estação espacial. Eles vão em escolas americanas, monta lá a estaçãozinha, vou mostrar isso na sequência, e coloca a garotada, as crianças, para falar diretamente com os astronautas. É algo bem interessante. E radioamadores, da mesma forma, podem acessar durante aquele período e conversar naturalmente. Até o nosso astronauta brasileiro, exatamente, houve uma situação na época que ele estava na estação de falar com radioamadores brasileiros. Tá? Então, é possível, sim, e funciona muito bem. E o bacana, o grande diferencial da ISS é potência. Né? Tanto para transmissão quanto para a recepção também é muito boa, né? pela dimensão da estação espacial, sendo que a maioria dos satélites disponíveis é um cube. Literalmente é um cubo. E esse cubo ele tem limitações de alimentação, limitações de antena de transmissão, recepção e por aí vai. Bom, principais satélites em operação. Esses satélites que eu coloquei, a ideia é literalmente você chegar em casa hoje, pegar um HT da Icon, Kenwood, que tem uma boa recepção, e montar uma... Oi? Baofeng não. Esse não vai. Eu acho que você vai ter dificuldade com o Baofeng. Oi? E começar a operar, tá? O SO50 é um dos satélites mais utilizados para conversação em modo FM. Literalmente é uma repetidora. E com a divulgação e a utilização por diversos radioamadores, está começando vocês vão perceber que está difícil até de operar em determinadas datas.
Final de semana, sábado, domingo, feriado, é extremamente difícil. Principalmente o Baofeng. Tá? É extremamente difícil operar esse satélite pela quantidade de operadores utilizando o sistema nesses dias aí. Durante a semana, em horários 7 horas da manhã, horários diferentes, a probabilidade de você manter um QSO e manter, ou melhor, diversos QSOs, porque durante a passagem você normalmente tem de 12 a 15 minutos. E a gente vai descobrir aqui algumas maneiras aí de estender esse QSO. Né? No caso do SO50, eu tenho o uplink em VHF em 145.850. Com detalhe, ativação do subtom 67.0. O downlink 436.975. Tá? A dica aqui para operar com uma certa facilidade e conseguir realmente aproveitar 100%, ou pelo menos muito próximo disso, da passagem do satélite, é você colocar no rádio, ou no HT, ou no rádio fixo, algumas memórias. Você vai depender de rádio para rádio, mas a diferença é o seguinte: na transmissão você consegue fazer o uplink sem maiores problemas em 145.850. Porém, o downlink, para você ouvir realmente toda a conversação, quando ele está mais ao norte, ele começa a transmitir em 436.835. Então, significa que quando você começar a perder a audição do satélite, literalmente dos QSOs, você abaixa para 145.980. E isso vai ocorrer durante toda a passagem. Quando ele estiver literalmente em azimuth, na sua cabeça, você vai estar recebendo ele em 145.975. Porque a gente não vai ter o efeito Doppler atrapalhando. Né? E ele vai até 436.970 a recepção. Fazendo isso, eu consigo pegar literalmente de 13 a 15 minutos de conversação. Isso significa que eu vou conseguir falar com argentinos, no geral, chilenos, Uruguai, mas tem poucos uruguaios que falam. E norte, nordeste do país, e chega a manter alguns QSOs com Guiana, Venezuela, Bolívia, inclusive Centro-América, existe a possibilidade em alguns casos. Né? Isso tudo utilizando o quê? Um rádio convencional que tem uma recepção razoável, um HT principalmente, se acaso for utilizar de forma móvel, um software para fazer o tracking, que a gente vai ver na sequência, e uma antena que pode ser feita de forma muito simples e barata por qualquer um de vocês. Tem um projeto muito utilizado nesse segmento, que é uma antena Moxon, que a gente vai mostrar na sequência. É extremamente simples, é uma antena dual, então eu posso fazer tanto o uplink quanto o downlink com a mesma antena, diferente desta antena aqui. Tá? Essa antena é uma antena YAG, onde eu tenho os gamas, METs para cada banda, e a conversação, vocês vão perceber que o satélite, durante a sua trajetória, eles vão mudar literalmente a posição do satélite. De 12 a 15 minutos. De 12 a 15. E para que você consiga garantir essa recepção, eu tenho que seguir esse esquema de recepção. Se ele está vindo de norte para cá, eu coloco lá em 436.985. E por aí vai. Como que eu vou descobrir onde está o satélite? A gente vai descobrir na sequência. Tá? Mas eu não necessito de uma antena dessa para fazer contatos com satélite, SO50, ISS, antenas extremamente simples e ter essa possibilidade. Essa é uma antena fabricada pela uma empresa americana, é a Arrow. A facilidade dela é que ela se desmonta por completo, porém estacionária. Tem alguns detalhes que, particularmente, a Moxon eu acho muito mais leve, muito mais tranquila de se operar.
Temos também o Fox 1A, o AO85, que simplesmente inverte aí a questão do repetidor, né? Eu vou fazer o uplink em 435.180 e vou fazer o downlink em 145.980, tá? E para fazer o acompanhamento desse satélite é a mesma situação. Eu subo aproximadamente 10 kHz e gravo toda a passagem, 4 memórias com diferença de 10 kHz, para conseguir realmente fazer acompanhamento deste satélite. E tem uma sequência de satélites extremamente interessantes, principalmente para quem curte telegrafia e SSB. É a família XW2A até o 2F. O bacana desses satélites é que eles seguem uma rota específica e sempre vão seguir uma sequência durante a passagem. Então, significa que aquela sequência que eu comentei de 10 a 15 minutos, ela pode ir para 50, 60 minutos. Por quê? Um satélite vai passando literalmente um atrás do outro. Então, conforme vocês vão fazer o levantamento através dos softwares que eu vou comentar na sequência, fica muito interessante utilizar esse satélite. E a maioria dos satélites de SSB tem uma maneira muito simples de, principalmente, você monitorar. Qualquer software de SDR, ou mesmo HT, um SDR é fantástico para você fazer, para iniciar o monitoramento, porque eu estou atendendo toda a banda, visualizando toda a banda de operação do satélite, que é, no caso do 2A, 435.030 a 435.050. Porém, o beacon dele está 20 kHz abaixo. Então, se eu conseguir monitorar lá em 435.010, muito provavelmente o beacon de telegrafia com a identificação do satélite estará lá em 435.010 ou 435.05, 015. Né? Agora, com o SDR fica extremamente simples. Você vai visualizar a telegrafia, o ponto traço ali chegando para você, e o melhor é que você vai conseguir regular sua antena. Se você tiver com uma antena manual ou uma antena automática, você vai conseguir trabalhar com esse beacon. O detalhe desses satélites em relação ao satélite de FM é que esses são satélites lineares. Então, o que ocorre? Eu estou transmitindo literalmente de 0,30 a 0,50. Eu preciso localizar a pessoa que está transmitindo e eu preciso transmitir exatamente nessa mesma frequência. Para que eu consiga fazer isso de forma sincronizada e funcional, a melhor maneira é utilizar um software. Para você conseguir fazer o esquema do efeito Doppler, fazer toda a correção. Tá? Mas não é impossível operar esse tipo de satélite via um rádio móvel, por exemplo. É bem possível, é só ter uma certa paciência. E se tiver a opção de você conseguir monitorar isso via SDR, vai facilitar muito a vida. Outros satélites aí que não são de radioamadores, mas também é de domínio público, muita gente utiliza, principalmente a radioamadores, é a família NOAA. Qual que é eu não sei se a maioria dos radiooperadores aqui já ouviram falar, mas eu consigo baixar as imagens de meteorologia de cada um desses satélites durante a passagem. Como que eu faço isso? É só colocar em 137.620, de acordo com os softwares que a gente vai mostrar na sequência, e eu vou acompanhar essa passagem da mesma forma. E a grande vantagem desses satélites é que eles são muito semelhantes. A ISS tem mais potência, e eu consigo monitorar eles até com uma antena vertical em alguns casos. Mas é muito utilizada uma antena com polarização circular, QFW, QFH. A partir do momento que eu gravo essas informações, eu tenho que decodificar essa imagem. Aí eu utilizo um outro programa e eu decodifico a imagem e trago a imagem real time do que está acontecendo. Tá? É bem interessante, algo
para quem quer começar, a antena é extremamente simples de se criar, de se desenvolver. E em alguns casos, com antena vertical, com antena de uso convencional, também é possível receber a passagem. O bacana da antena, da antena QFH é que você consegue pegar praticamente toda a passagem. Então eu consigo visualizar literalmente desde lá de Ushuaia até o Chuí, né, até o Nordeste, um pedacinho ali do Centro-Oeste. É bem interessante. E um detalhe. A operação, isso dá para ser feito com qualquer SDR, com esses dongles que tem no mercado, é extremamente simples. E o bacana, e o detalhe, é você gravar a informação com 40 kHz, aproximadamente. E aí, com esse... Senão eu não consigo decodificar essa informação depois. Bom, softwares que vão ser extremamente úteis aí para a operação. Prever as passagens de satélites, CAT com controle de efeito Doppler, decodificador de SSTV, decodificação de APRS e imagens meteorológicas. Bom, os softwares para prever passagens, os trackings, os mais comuns e usados, aí eu acho que o Orbitron, desde que pelo menos uns 10, 15 anos aí já existia o Orbitron, é um software extremamente útil e prático para se utilizar. Qualquer plataforma Windows, você instala a aplicação e utiliza numa boa. Para quem gosta muito do mundo Linux, o Predict é fantástico também para isso. A grande vantagem... Bom, tanto o Orbitron quanto o Predict, e o ISS Detector não é o caso, mas os dois têm a vantagem de você utilizar um rotor. Então eu configuro o rotor para acompanhar aquela passagem. Tá? Poxa, Hugo, o rotor é extremamente caro. Não, tem algumas opções que a gente pode checar na sequência. Tá? O ISS Detector é a melhor ferramenta para se utilizar e para começar. Como você faz isso? Instalando a aplicação no seu próprio celular. Ele te faz literalmente tudo para quem vai utilizar de modo portátil. Ele vai mostrar o início e o fim da passagem. Ele vai mostrar para vocês a frequência de uplink e a frequência de downlink. E o mais importante, ele mostra a latitude e longitude exata no horizonte que ele vai iniciar e a elevação aonde vocês vão poder acompanhar essa elevação. Então, depois de 2, 3 passagens, vocês vão perceber que quando ele está em 40 graus, ele passa de uma determinada forma. Depois de algum tempo de uso, vocês praticamente não utilizam o software para fazer esse acompanhamento. É extremamente simples. Vocês precisam... Passa para o próximo slide. Esse é o Orbitron, né? Mas, basicamente, quando ele passa no continente, ele inicia numa determinada longitude, uma latitude, e num determinado grau. Com o software em ambiente Android, vai passando. Esse é o Orbitron, esse é o Predict, que tem praticamente as mesmas informações. O bacana, como eu falei, que você pode controlar o rotor, né, habilitar o rotor, fazer o efeito Doppler por ele. É um software bem interessante. E esse é o ISS Detector que eu estou comentando, que é extremamente popular também. O único detalhe é que ele é freeware, porém, quando você necessita de colocar o nosso pacote de satélite de rádio amador, vocês vão pagar, eu acho que R$10 para habilitar o software e colocar essa extension. É extremamente barato. E a vantagem dele, aqui eu tenho praticamente todas as informações. O que eu comentei da facilidade é isso. Essa bolinha aqui, eu literalmente aponto a antena, junto com o próprio celular, com o giroscópio do celular, ele vai me mostrar exatamente a longitude e latitude que ele está entrando e a órbita que ele vai seguir. E você vai literalmente seguindo, essa bolinha conforme o satélite entra e vai subindo aos céus, você vai subindo literalmente o celular junto. Né? Só para facilitar
o entendimento, eu tenho aqui o celular, eu tenho o ISS Detector e eu tenho a relação de todos os satélites. Vamos supor que eu vou acompanhar a ISS, que vai, o NOAA 19, que vai estar a 84 graus. Ele vai passar literalmente no centro do céu. Ok. Conforme eu vou mexendo o celular, eu consigo direcionar ele, por exemplo, a passagem dele, eu tenho uma seta aqui, então ele vai entrar do lado sul e vai atravessar para o lado norte. Então eu viro, então o satélite vai iniciar nessa posição. E conforme a passagem do satélite, a bolinha, infelizmente a gente precisava colocar essa imagem, mas vocês colocando o software é extremamente simples. A bolinha ela vai seguindo toda a trajetória do satélite. É extremamente fácil de fazer o processo. E com a antena, com uma Moxon e com o rádio, você vai conseguir uma comunicação tranquila. Principalmente tem muitos argentinos fazendo e muitos brasileiros hoje em dia utilizando, principalmente o SO50, eu vou dizer que é o mais fácil para começar. 145, exato, ela vai ficar sempre na banda de frequência de 145,700 até 146, que é a melhor estacionária dela, e em 435 a 436. Ela fica com uma estacionária perfeita, é uma antena dual, você pode fazer então tanto uplink em V quanto em UHF. E vou mostrar na sequência. Bom, softwares que eu particularmente acho bem interessante para um segundo momento. Tá? Depois que começou a pegar gosto pelo satélite, tem softwares mais interessantes aí para fazer o tracking e o gerenciamento das passagens, tá? e gerenciar a comunicação. Eu acho que todo mundo já deve conhecer o HDR, né, que é o Run Radio Deluxe. Ele é um software muito utilizado para log inicialmente, muita gente talvez utiliza para log, mas de alguns anos para cá eles incorporaram o módulo de rotor e o módulo de passagens. Tá? Então você tem praticamente no mesmo software todas as necessidades. Você vai ter no DX Cluster as informações que estão sendo plotadas no mundo inteiro sobre aquela modalidade naquele determinado momento. Você vai ter todo o tracking e você, com o rotor, fazer o acompanhamento automático desse satélite. Tá? Então, o Run Radio é uma solução bem interessante para um segundo passo aí. Os primeiros softwares que eu comentei, é interessante para vocês irem estudando a modalidade. A partir do momento, agora eu vou montar um rotor, eu vou comprar um rotor. Ok, duas soluções interessantes. Eu, particularmente, acho, e além do que ele é free, né, é o SDR Console V3. Quem já mexe com SDR tem que utilizar esse software em algum momento. Ele é muito interessante. Tem o SDR Uno agora também, que também é bem bacana, mas esse é um software bem completo. Eu consigo fazer o gerenciamento das passagens de satélite e ter todo o gerenciamento do rádio. Eu consigo trazer a comunicação de um RIG, de um rádio convencional, um IAESO, um Kenwood, e um SDR, e unir isso dentro da mesma aplicação. Esse software, para quem gosta e quem mexe com pan adapter, ou o que quer que seja, ele é uma solução fantástica. Eu, particularmente, gosto muito do SDR Console V3. Ele é freeware, então vai funcionar desde o dongle, com os melhores SDRs do mercado, com a maioria dos rádios. Se eu não me engano, ele estava com o protocolo da Kenwood para fazer a comunicação. Mas aí você cria um RIG, ele é um pouquinho chato para configurar. Mas ele é extremamente interessante para configurar ele completo. Para utilizar como SDR simplesmente para visualização, instala, coloca-se o driver do dongle e você já está monitorando o VHF, o UHF com dongle de 10, 15 dólares. Aí, né? E vai facilitar muito a vida do SSB, conforme havia comentado antes. Porque no Spectrum você vai saber exatamente o momento,
a hora e a frequência que aquele usuário tá chamando, né? Essa é uma tela do HRD, onde eu consigo monitorar diversas passagens. É aquilo que nós vimos nos outros softwares, só que exposta de uma maneira diferente. E aqui eu tenho, como comentei, além disso, eu tenho como gerenciar o rotor, gerenciar toda a operação em uma única aplicação. Então, o HRD é uma solução bem interessante. Opa, está chegando 2 Moxons aí. Ó. Não. Obrigado. Posso? O bacana da Moxon é isso aqui, ó. Ela é extremamente popular, qualquer um pode. Isso daqui são varetas de 3,2 milímetros de solda, que são normalmente são de 90 centímetros, né, cada vareta. E especificação, informação, é só colocar no Google Moxon, VHF, UHF, satélite. Ele vai te trazer toda a especificação da antena. Essa tem, eu acho que tem um elemento a mais, que normalmente, se eu não me engano, são 4 elementos, né? E, então, é para UHF. Né? Na verdade, é para VU, né? Porque essa distância aqui, eu consigo configurar estacionária e tal, mas de acordo se seguir o manualzinho, o esquema de montagem dela, você vê que foi montada num pedaço de madeira. Eu, particularmente, eu montei um kit em impressora 3D e fica fantástico, porque eu coloco ela, eu acho que, não sei se eu coloquei fotos, mas ela fica mais prática e menor, mais bem ajustado, mas dá para fazer com cano de PVC, como eu acho que é o caso aqui, ó. Ops. Foi feito parece um cano diferente aqui, mas não é não. É um PVC de 3/4, um conceito um pouquinho diferente em relação aos elementos, tá? Mas é uma antena extremamente simples de montar. Praticamente qualquer radioamador que já teve qualquer tipo de experiência com antena, consegue montar essa antena com a maior facilidade. Não, é aí que é a questão. Ela é para ver, a questão do U é exatamente essas distâncias aqui, que ele consegue fazer ela oscilar em UHF. Não é como se fosse uma LFA, né, que é específica para banda. Por exemplo, ela é um conceito diferente. Não sei para quem já utilizou Moxon. A Moxon, por favor, já utilizou em HF e VHF. UHF e VHF. Essa daqui, o conceito dela, ela consegue oscilar muito bem o HF. Tá, eu já coloquei isso em analisador de antena, já coloquei isso em Spectrum e funciona muito bem. Tá? É um projeto que vale a pena conhecer e utilizar, né? Por isso que eu estou comentando que existe essa diferença aqui dos elementos que faz ela oscilar tanto em VHF, naquela banda específica que nós precisamos, 145.8 até 146 e 435 até 436 tem uma razão de uma estacionária fantástica. Tá? Então ela funciona muito bem. Bom, continuando. Essa tela do Run Radio, como eu havia comentado, né? Tem aquelas características que vocês viram, das passagens. Aqui eu consigo fazer o controle do rotor, eu consigo visualizar a passagem de uma forma diferente. Conforme eu comentei, é um software completo para a operação de satélite. O HRD é uma solução bacana. Agora, esse é o SDR Console que eu havia comentado. A praticidade que você tem de utilizar um aplicativo desse é muito grande para quem quer começar a operar.
vai ser muito mais fácil. E como nós comentamos, eu baixo o software de forma gratuita na internet, é só digitar lá, download SDR Console V3. Entra no site, vale a pena até fazer um donativo lá para o desenvolvedor, $5, $10, porque é um aplicativo bem interessante, mas eles vão te permitir baixar e utilizar o software de forma gratuita numa boa. Tá? E você consegue monitorar diversas frequências simultaneamente com ele e fazer o gerenciamento do rotor e... vai na próxima. Aqui, ó. Eu consigo monitorar com esse software diversas frequências. Para quem gosta de fazer DX, inclusive, ele é extremamente interessante, porque eu quero monitorar de forma real-time diversos canais. Ah, legal, eu sei que frequência A, frequência B, C e D tem a maior quantidade de comunicação num determinado momento. Eu consigo abrir essas telas e monitorar real-time o que está acontecendo. Quando eu quero ouvir, eu simplesmente clico em qualquer uma delas e eu ouço exatamente o que está acontecendo. Tá? Então, é interessante a utilização, principalmente para quem gosta de contest, é um aplicativo bem interessante. E nas funções da aplicação, eu vou ter o controle semelhante até do HRD. Né? Eu consigo visualizar satélite por satélite, que a imagem está horrível, mas aqui são todos os satélites que eu acompanho, e conforme eu quero fazer o acompanhamento de um satélite específico, que eu sei que vai passar num horário, eu clico e visualizo e gerencio essa comunicação, inclusive o gerenciamento do rotor. Bom, antenas e rotores. A gente falou bastante aqui, né, da questão da IAG, do All-Band, IAG LFA. Para fazer algo, vamos dizer, mais profissional, para ter melhores contatos, a LFA a gente pode fazer um stack alinhar 4 antenas, por exemplo, com o rotor G5500 da IAESO, e eu vou ter uma recepção fantástica e uma transmissão fantástica para aquele determinado satélite. Então, posso direcionar 2 antenas monobandas para VHF, 2 antenas monobandas para UHF e gerenciar essa comunicação através de uma LFA, por exemplo, que você teria uma condição de recepção muito maior. Uma LFA, para essa situação de 8 elementos, de 9 elementos, ela é muito utilizada no mundo inteiro. Né? A Moxon, conforme a gente havia falado, né? E basicamente é isso, mas é óbvio, existem outros projetos, outras antenas aí que poderiam ser utilizadas. Rotores. A versão comercial aí que a gente... Eu não sei se existem outros, eu não cheguei a pesquisar, mas eu acho que o mais conhecido é o G5500. Detalhe, para que eu possa utilizar um G5500, isso daqui praticamente vai ser inutilizado. Por quê? O controle e gerenciamento tem que ser feito através do seu computador. Então você vai ter que ter uma interface ligada ao USB ou à saída serial do seu computador para fazer o gerenciamento desse cara de forma automática. Então o SDR Console, o HRD e outros softwares, Orbitron, eles precisam conversar com esse rotor de forma digital através de comandos seriais. E aí é necessário uma interface específica, eu acho que é vendida até pela própria IAESO, uma interface, mas tem projetos disponíveis de forma gratuita para se utilizar isso com comunicação USB ou serial. Ah, tá. Não, já está finalizando, eu acho. Essa é uma versão portátil. É um projeto que, inclusive, eu conheci lá na... Quanto tempo já foi, gente? Já passou 50 minutos? Quase, tá. Essa é uma versão que eu conheci, inclusive, lá na Run Radio, lá de Dayton. É fabricado pela Portable Rotation. Eles têm 2 modelos. Um para utilizar azimuth e elevação,
e um outro apenas para fazer azimuth. É uma solução interessante, porém, sai praticamente o preço de um IAESO. Tá? Eu acho que é em torno de $700 essa solução. Com um detalhe, toda a comunicação serial ou USB eu já tenho controlado por ele. Tá? Então é uma solução interessante, completa. Compro ele e saio operando de forma automática e faço o tracking dos satélites de forma automática. É uma solução interessante. Porém, existe diversas alternativas homebrew. Você pode literalmente desenvolver o seu rotor. Esse é um projeto eles chamam lá de SARCnet, é um projeto bem fácil e bem tranquilo de se fazer. Eu tenho 2 motores com redução para fazer elevação e fazer azimuth. Na verdade, numa única caixa, eu vou conseguir fazer tanto o azimuth quanto a elevação. E essas 2 interfaces é simplesmente para fazer o controle dos motores. São placas de motor drive, são os drivers para gerenciar cada um dos motores. E eu vou ter um um Arduino, fazendo o gerenciamento disso. No site que eu comento, aí tem o binário, tem todas as informações, o que vocês precisam. Eu acho que vocês não gastam $80, $100 para montar tudo. Inclusive comprando a caixa metálica e fazendo. Eu acho que a caixa é a parte mais cara do projeto. Mas é um projeto bem interessante. Aqui, basicamente, ele mostra o sensor. Tem um sensor que ele vai mostrar exatamente o azimuth e a elevação e passar essa informação para quem? Para o Arduino. E o Arduino vai enviar essa informação para o seu PC. Tá? E você vai utilizar lá todos os softwares que eu comentei para fazer o gerenciamento desse rotor. Bom, rádios, conforme a gente comentou, não sei porquê, mas não tem Baofeng. O TS2000, eu acho que é um dos mais conhecidos aí, porque ele tem a função SAT. Porém, para o SO50, não sei se alguém opera, ou tem um TS2000, a Kenwood existe um problema terrível no TS2000, porque em 436.795, eu tenho um beacon de um oscilador local do rádio. Então você coloca na frequência para ouvir o satélite, você está lá com 9 mais 30 dB do oscilador local do rádio. E aí, tem algumas soluções ali, mas eu acho que isso é uma falha que a Kenwood deveria ter corrigido e até hoje não corrigiu. Uma outra solução portátil, que eu particularmente gostei muito, é esse camarada aqui. É o TH74, é um Baofeng. A vantagem do TH74 é que eu consigo fazer a PRS, eu consigo fazer D-Star, eu tenho um GPS interno, eu tenho um Bluetooth interno. Então eu faço literalmente... e outra, eu tenho o monitoramento de uma forma muito boa do SSB. Então eu consigo monitorar todos esses satélites que eu comentei, inclusive os de SSB, com maior facilidade com esse cara. Porém, é óbvio, eu não vou transmitir em SSB com esse rádio. A praticidade é que quando eu utilizo o APRS, por exemplo, eu posso utilizar um software no Android, no Apple, conectado ao Bluetooth, e mandar informações, ou trocar informações, ou mandar e-mail para... se eu quiser, por exemplo, mandar um e-mail para alguém utilizando a ISS, tem uma maneira que eu simplesmente adiciono a minha mensagem para a ISS e ele vai encaminhar aquela mensagem por e-mail para qualquer usuário. Como que vai funcionar isso? A ISS é nada mais, nada menos do que um repetidor. Ela vai receber, você vai transmitir na Terra, ela vai receber e vai retransmitir isso novamente para um digipeater. E ele vai, um eGate. E ele vai mandar essa mensagem para uma caixa postal de um e-mail convencional. Então essa é mais uma outra utilidade. Você pode até mandar um e-mail, receber e-mails aí através dele. E uma coisa interessante nesse camarada é isso aqui. Ó. Já estou terminando.
Record file. Vamos ver se aqui tem. Papa Uniforme 2, Uniforme Golf Oscar. Boa tarde. Papa Yankee 5 Delta November. Papa Uniforme 2, Uniforme Golf Oscar. Isso daqui é... Papa Yankee 5 Delta November. Papa Uniforme... Isso é uma... pessoal do SO50. Placa 5, Alfa Romeo Fox, QRV satélite. Papa 5, Alfa Romeo Fox, Papa Uniforme 5, Delta Papa Yankee 5, 9 Gaio. Papa Whisky 5 Tampo, 5 9 para ti também, Mike. Papa Uniforme 2, Papa Uniforme Oscar, isso? Tango 9, Índia Fox Alpha, Papa Tango 9. Papa Tango 9. Papa Tango 9, Índia Fox Alpha. Sendo contestado pelo pessoal do Sul, sendo contestado pelos argentinos. 5 9 para ti. 73 em Golf 43. Avifa sem RX por aqui. Essa é a parte crítica. Ele é um rádio que dá dor no bolso, dá uma certa dor na hora de comprar, porque você pode comprar um rádio HF, um 857 com o mesmo valor. É em torno de 550 a 650 dólares nos Estados Unidos. Então ele é um rádio relativamente caro, porém, por ser um HT, né? O bacana é que você tem um rádio completo. Você tem um Daystar, você tem um rádio que faz APRS com... tanto para a comunicação local da rede APRS no Brasil, quanto para a utilização com a ISS. A única coisa que você tem que fazer de alteração para operar localmente o APRS ou a ISS é alterar o patch, que você já tem na memória. Eu vou no menu, altero lá, eu quero operar a ISS agora. Eu coloco o meu patch para a ISS, então eu vou me comunicar com a ISS a partir daquele momento. Aquele patch não vai funcionar para a rede de APRS brasileira, né? Ou para qualquer tipo de rede de APRS local. Então, um detalhe bacana e interessante, que eu acho que, não sei se a maioria já usam, utilizam, mas eu tive até uma surpresa. Lá na Hamvention, eu percebi que a maioria dos stands estava vendendo um negócio chamado Raspberry, que eu não sei se alguém utiliza. É um produto fantástico. Eu utilizo ele mais ou menos 1 ano e meio, só que eu não tinha ideia de como ele realmente estava sendo divulgado. E por utilizar há muito tempo, percebi algumas... Eu acho que quem utiliza sabe das dificuldades que pode ter com ele. Um dos problemas é você utilizar multitarefa. Ele é um único processador. Então, o que ocorre? Quando eu estou utilizando, por exemplo, FT8 e mais algum outro software, esquece, o Raspberry vai travar, vai acontecer um monte de coisas. Ele é ótimo, o Raspberry fica fantasticamente bem para utilizar uma única aplicação. A partir do momento que você utiliza diversas aplicações, você pode ter ou não algum problema, mas a possibilidade de ter problema é grande com o RASP3. Tá? Uma opção bem interessante, que vale a pena cada um de vocês comprarem ou utilizarem, é o Orange Pi Plus 2E. Esse camarada ele tem 4 processadores, 4 cores, e eu consigo fazer o gerenciamento de um FT8, acompanhar o PSK Reporter, o HR Log, eu consigo abrir diversas aplicações. E qual é a vantagem de utilizar esse cara em vez de utilizar um computador? Eu posso deixar ele ligado literalmente 24 horas, operar ele de qualquer lugar, então posso operar FT8, posso operar de repente satélite, se eu estiver conectado com ele no roteador, de uma facilidade muito grande de forma remota. Literalmente daqui eu venho, conecto no meu equipamento, abro e começo a fazer comunicação de qualquer lugar do mundo. Então eu estava na feira e de repente na hora do almoço, deixa eu ver como está a rede de FT8 lá. Operei o rádio dos Estados Unidos, aqui no Brasil, minha estação, e opera normalmente. E o bacana é que você, principalmente para quem gosta de outras modalidades, até telegrafia, RTTY, existe o FLDigi, que também roda de forma magnífica nesse Orange Pi Plus 2. E custa um pouquinho mais do que o Raspberry.
Porém, esse um pouquinho mais tem algumas facilidades. Ou, na verdade, eu acho que ele se torna mais barato. A memória não é um SD card. O pessoal já deve estar acostumado a colocar um SD card para levantar o sistema operacional lá no Raspberry. Você faz esse procedimento num SD card e levanta depois a memória para uma memória eMMC, que basicamente é uma memória extremamente rápida, praticamente um SD card, e que me dá uma velocidade muito boa de trabalho. Então, eu não preciso ter um SD card para utilizá-lo. E outra coisa, eu quero ligar lá o microfone e o speaker. No Raspberry, eu tenho que colocar um módulo separado, porque ele não tem microfone. Nesse cara, a única coisa que você tem que fazer é tirar um microfone local dele, colocar um plug ali e utilizar para fazer FT8 ou qualquer outro tipo de comunicação digital através do FLDIG. Funciona muito bem, é bem interessante. E vai trabalhar fantasticamente com Predict para fazer o tracking e controle de rotores para os satélites. O Shastir, que é uma outra aplicação, para fazer o gerenciamento do APRS, que funciona muito bem. O FLDIS, como eu comentei, né, para CW, RTTY, PSK31, entre outras, tem uma infinidade de modalidades aí para quem já utilizou. O WSJTX, que a última versão é 1.8, funciona muito bem. O único detalhe em relação ao FT8 é que ele não vai rodar o JT Alert. A não ser, porque o JT Alert só tem função para Windows, não tem para Linux. Então aí você teria que criar um Wine, criar uma situação diferente para rodar o JT na mesma aplicação. Mas esse hardware, esse mini computador é fantástico. E o grande barato é que o consumo de energia é praticamente zero, né? Então, é muito mais fácil. Quando você deixa o seu computador, você está deixando lá 350, 500 watts comendo solto ali, literalmente, sendo utilizado full time. Quando eu estou utilizando um equipamento desse, eu acho que é 500 mAh, 1 ampere, né, transformado isso em watt, alguns watts ali. Então, é extremamente econômico utilizar um equipamento desse para deixar de forma real time. Acho que já está acabando. Zeramos. É isso, gente. Obrigado por tudo. Não sei se tem alguém tem alguma dúvida, algum questionamento. Matamos todas as dúvidas. Obrigado, gente.